Olá, sejam bem-vindos, professores, professoras, especialistas em educação. Esse é um vídeo da Secretaria Municipal de Educação, por meio da Coordenadoria de Educação Especial. Eu sou o professor Renan, faço parte da Coordenadoria de Educação Especial e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a elaboração de relatórios de estudantes público-alvo da educação especial. Esse esforço busca facilitar, né, e melhorar a forma como esses instrumentos são construídos pelas unidades escolares, de forma que a gente consiga ter um conjunto de informações consubstanciadas, organizadas, que vai acompanhar a vida desse estudante, a vida escolar dele. Então, eu espero que ao final desse vídeo todos vocês possam ter aí acrescentado um conjunto de informações que possa dar condições de que cada um desenvolver esta ferramenta de acompanhamento de estudantes público-alvo da educação especial de forma mais efetiva. A princípio, nós precisamos compreender o porquê existe esse instrumento, existe a necessidade da realização deste relatório. Precisamos inicialmente compreender que o relatório em si não é um instrumento avaliativo. O relatório, ele apresenta o conjunto de informações que são produzidas a partir do processo de avaliação e acompanhamento dos estudantes da educação especial. Portanto, ele existe para que se tenha o registro dessas práticas, das organizações realizadas com estes estudantes dentro dos espaços escolares e pedagógicos. Para quem esse relatório é escrito? Primeiramente, para a própria rede, para que a rede tenha conhecimento de como tem se dado o processo de ensino-aprendizagem desse estudante, para a família, para demais órgãos públicos que eventualmente precisem ter acesso a essas informações e também para a própria escola, nos momentos em que, por exemplo, esse estudante troca de unidade escolar, ou ele troca de turma, ou muda-se o professor. As informações contidas nesses relatórios vão ampliar a possibilidade de um melhor atendimento, de um atendimento mais assertivo para esses estudantes, considerando que, tendo de posse o relatório, um relatório bem constituído, com informações significativas, isso pode ampliar as possibilidades de um procedimento pedagógico mais assertivo. Para que esse relatório existe? Como eu já falei, pelo próprio registro do processo avaliativo de acompanhamento desses estudantes, mas também para que a gente tenha condições, enquanto rede, de pensar estudos, treinamentos, acompanhamento, para que a gente possa compreender, de fato, como tem acontecido esse processo de inclusão de estudantes público-alvo da educação especial dentro das unidades escolares. Os relatórios, eles são, né, individuais e devem contemplar todo o período de atividades escolares. Essa é uma informação muito importante, porque nós precisamos compreender que esse relatório, ele atualmente é solicitado em dois momentos: ao final do primeiro semestre e ao final do segundo semestre. Neste final do primeiro semestre, o relatório não tem um caráter de indicar se esse estudante permanecerá na mesma série, ano ou etapa, ou ele vai prosseguir para a próxima série, ano ou etapa. Essa solicitação acontece apenas no relatório solicitado no final do ano. No relatório do meio do ano, do primeiro semestre, apenas as informações compõem esse relatório. E esse relatório ele é baseado nas práticas pedagógicas, nas práticas de ensino, nas condições de aprendizagem que acontecem lá na sala de aula comum do ensino regular. Portanto, nós estamos falando prioritariamente dos conhecimentos propostos pelo currículo da sala comum do ensino regular, né? E também o currículo proposto pelo atendimento educacional especializado, quer seja diretamente na sala de recursos multifuncionais ou no espaço aonde esse estudante for atendido por este profissional. Esse relatório também traz informações a respeito desse atendimento.
eles deverão ser escritos na primeira pessoa do plural ou manter a impessoalidade, por se tratar de um instrumento de construção coletiva. Nós verificamos em algumas produções que, por vezes, eu realizei, eu construí. Nós precisamos entender que o processo de educação dos estudantes é uma formação sempre coletiva, sempre plural. Ainda que não tenha, por exemplo, um único professor, no caso de salas com unidocência, mas ali eu tenho também o professor da sala de recursos nas unidades onde elas existem, nós temos os especialistas em educação, temos outros profissionais que eventualmente podem dar suporte para os estudantes dentro do espaço escolar. Portanto, o relatório ele apresenta a produção coletiva, né, o esforço coletivo de todos esses profissionais no sentido de dar acesso com qualidade, né, desses estudantes na rede pública municipal de Castanhal. O formulário ele é construído em formato próprio da rede municipal de ensino de Castanhal. Portanto, é muito importante que as unidades escolares sempre verifiquem os modelos que estão utilizando. Às vezes nós recebemos alguns formulários que são formulários dos anos anteriores. E por que é que a gente muda? Porque, eventualmente, a gente percebe que alguns dados seriam interessantes de comporem o relatório e outros já não fazem mais tanto sentido. Portanto, nós fazemos uma avaliação desse instrumento e sempre buscamos mantê-los mais próximos daquilo que nós precisamos de informação e também as famílias. Então, é muito importante estar atento. Caso a unidade escolar não tenha certeza qual é o modelo atual, pode entrar em contato com a Coordenadoria de Educação Especial ou diretamente com os professores lotados em sala de recursos multifuncionais. Nos casos dos estudantes da educação infantil, não há necessidade da gente criar 2 relatórios. Um que versa sobre as práticas do currículo comum e outro que versa sobre as práticas de acessibilidade e inclusão desses estudantes. Então, no caso de estudantes público-alvo da educação especial que estão aqui na educação infantil, o mesmo relatório gerado para a educação especial, ele vai ser colocado tanto no campo específico do sistema gestor da sala de aula regular, quanto no espaço destinado para o relatório da educação especial. Então fica aí esse lembrete, esse aviso, não há necessidade de construção de 2 relatórios distintos. O único relatório produzido para a educação especial vai dar conta de ocupar esses 2 lugares e de trazer essas informações. E esses relatórios, eles são compostos justamente da organização de tudo que envolve a prática de ensino, aprendizagem e avaliação desses estudantes. Portanto, ele envolve os registros dos testes avaliativos bimestrais, atividades extra-classe e demais atividades desenvolvidas na turma comum. Portanto, é muito importante nós voltarmos a reforçar. O relatório em si não é um instrumento avaliativo. Ele comunica o resultado do processo de avaliação e observação desses estudantes. Portanto, os estudantes da educação especial, sim, devem fazer as avaliações, testes, de diversos formatos, aqueles formatos que forem mais acessíveis a estes estudantes. E a partir dessas informações produzidas pela aplicação desses processos avaliativos, desses instrumentos, é que a gente coleta as informações, transforma em texto e produz o relatório. É muito importante que esteja disposto nesse relatório quando que esse estudante iniciou as suas atividades na referida unidade de ensino. Por que nós demarcamos esse ponto como um ponto importante? Por vezes, o fluxo de estudantes na rede, ele acontece durante todo o ano letivo. Então, nós temos estudantes que começam em uma unidade e finalizam em uma outra unidade. Portanto, às vezes o relatório traz algumas informações e se nós não temos condições de determinar quando esse estudante começou naquela unidade para verificar os procedimentos aplicados, nós deixamos de ter aí uma informação que pode nos dar subsídio para criar estratégias de suporte às unidades escolares.
Portanto, essa informação aqui é imprescindível. Nós precisamos também informar, caso o estudante esteja matriculado regularmente em um determinado ano ou etapa, mas encontra-se enturmado em outra turma. Aqui é um ponto muito importante. Nós colocamos aqui embaixo um lembrete que esses casos tratam de distorção idade-ano, previamente autorizados pela Coordenadoria de Educação Especial. De qual estudante nós estamos tratando? Por exemplo, nós temos um estudante de 17, 18, 20, ou um estudante bem mais maduro, que, por exemplo, precisa cursar o currículo que está disponível para o primeiro ano. Pensemos, não seria ideal colocar uma pessoa adulta numa turma infantil. Portanto, nós podemos enturmar esse estudante com uma idade maior. Entretanto, o currículo que será trabalhado com esse estudante é o currículo da turma de origem dele. Portanto, esses casos são muito raros, são voltados estritamente para estas necessidades e demandam um esforço ainda maior, porque nós vamos estar trabalhando um currículo de uma outra série encampado numa outra turma. Então, neste sentido, nós precisamos estar bem atentos, né? E os relatórios precisam, sim, trazer as informações como que esse currículo foi desenvolvido com o estudante. Foi feito de forma apostilado, foram feitos trabalhos de avaliações oral, por meio de desenhos, infográficos, enfim. Essas informações precisam estar bem claras no relatório para que a gente consiga ter condições de compreender se o processo de aprendizagem desse estudante aconteceu de forma que deveria acontecer, ou seja, garantindo o processo de aprendizagem desse estudante. O relatório também precisa conter informações sobre como ocorreu a organização das práticas pedagógicas durante o ano letivo, considerando o currículo formal prescrito e as atividades extraclasse. Aqui é muito interessante porque nós precisamos lembrar que um dos direitos dos estudantes público-alvo da educação especial é a vivência do currículo formal. Ainda que nós tenhamos currículos voltados para a vida diária, para o autocuidado, enfim, de acordo com a necessidade desse estudante, nós precisamos lembrar sempre que esse estudante tem o direito dentro, claro, respeitando as suas próprias características, de ter acesso aos conhecimentos prescritos no currículo formal. Então, de que forma nós saberemos como esse estudante desenvolve o seu processo de aprendizagem? Justamente acompanhando a forma como esse estudante vivencia esses conhecimentos, buscando compreender a forma que esses conteúdos precisam ser acessibilizados e, portanto, acompanhar a forma como esse estudante vem fazendo o seu processo de aprendizagem. Também devem conter a descrição dos procedimentos metodológicos desenvolvidos pelos professores da turma comum. E aqui nós estamos falando da unidocência. No caso dos anos finais, do 6º ao 9º ano, estamos falando dos professores regentes, dos professores de projetos, quando esse estudante consegue desenvolver esse currículo também. Essas informações precisam estar discriminadas no relatório, juntamente com os profissionais da educação especial, para que os estudantes tivessem acesso a esse currículo. Então, precisamos ter claro na nossa mente que o relatório ele não é um instrumento para que a gente cumpra tabela ou cumpra simplesmente uma obrigação. Ele é um instrumento muito valioso, porque ele vai nos dar condições ainda de compreender, de forma mais estruturada o que está acontecendo lá no chão da escola, nas práticas pedagógicas. Então, o relatório precisa deixar muito claro como o professor regente ele desenvolveu a sua prática pedagógica. Esse professor, ele trabalhou com imagens, esse professor trabalhou com filmes, esse professor trabalhou com cantigas, rodas de conversa. As avaliações, elas foram escritas, elas foram orais, elas foram organizadas por meio de comunicação alternativa. Então, estas informações precisam estar dispostas no relatório. Ou seja,
Precisamos descrever as práticas aplicadas no favorecimento da participação e da permanência dos estudantes no contexto escolar. Aqui nós temos uma outra questão muito importante, que é a permanência desses estudantes. Eventualmente, nos relatórios, quando realizamos a leitura, nós temos algumas informações como: o estudante não consegue permanecer mais do que 10 minutos em sala. Nós temos uma informação. Mas pensemos o que a unidade escolar pensou em termos de práticas para que esse estudante pudesse ampliar o tempo dele dentro de sala de aula. Foi aplicada algum tipo de estratégia, algum tipo de distrator, de desestressor? Quais foram esses instrumentos? Como eles foram aplicados? Como o estudante retornou? Né? Esse tempo aumentou, não aumentou? Ou seja, essas informações são preciosas, inclusive para que no próximo semestre ou no próximo ano essas práticas possam ser revistas. Também precisamos relatar as estratégias adotadas para minimizar ou eliminar as dificuldades ou limitações na rotina escolar. O estudante ele não consegue realizar de forma autônoma a ida ao banheiro, o autocuidado ou a alimentação. Temos uma informação. Como a escola agiu em relação a esta situação? Qual foi o retorno dado por esse estudante? Então, essas informações são muito importantes. O estudante ainda não desenvolveu a linguagem oral, mas ele consegue trabalhar por meio de gravuras, ele consegue trabalhar por meio de comunicação alternativa? Se sim, como foi utilizada essa comunicação? Essas informações são importantíssimas no processo. Informar os resultados obtidos com o desenvolvimento dessas estratégias. Precisamos entender que em educação a gente não vai ter, antes de aplicar, a certeza completa que determinada estratégia ou metodologia vai dar o exato resultado que nós projetamos. Então, nós precisamos compreender, de fato, em que ponto aquela estratégia está trazendo bom resultado e até que ponto aquela estratégia precisa ser remodelada, revisada. Então, essas informações são importantíssimas. Informar se houve intervenção de outros profissionais. Quais seriam esses profissionais? Imaginemos que esse estudante é acompanhado por um terapeuta ocupacional. Esse terapeuta foi até a unidade escolar, vivenciou alguns dias da rotina desse estudante e preveu algum tipo de adaptação ou de mudanças na rotina. Essas mudanças foram aplicadas? Quais foram os resultados? Então, isso também é muito importante. Pensar também e ter o registro, quais intervenções foram elaboradas, né? Quais foram os resultados. E é muito importante a gente registrar os avanços e não apenas as limitações desses estudantes nessas realizações no dia a dia ali na escola. Aqui eu tenho alguns campos que podem auxiliar vocês. Óbvio que não são apenas esses, mas esses podem auxiliar esse movimento, né, de construção desse relatório. Primeiro, quais os objetivos propostos para estes estudantes? Se eu não tenho os objetivos, eu não tenho como avaliar o processo. Pensa comigo, chegando lá no final do ano, é o momento em que a equipe escolar vai se reunir, vai se debruçar sobre esse relatório e decidir se esse estudante, com base no seu processo de aprendizagem, prosseguirá para a série seguinte ou ele deverá permanecer mais um período naquela série na qual ele está matriculado. Se eu não tenho os objetivos previamente definidos, eu não terei condições de dizer se esse estudante alcançou parcialmente, totalmente, de forma mínima, de forma básica, porque se eu não sei aonde eu quero chegar, eu termino não tendo condições de avaliar até que ponto esse estudante avançou. Portanto, gente, pensar quais os objetivos para esse estudante, quer seja trimestralmente, bimestralmente, semestralmente ou até mesmo anualmente, é imprescindível para que o processo avaliativo realmente cumpra o seu papel. Então, e um outro detalhe, Renan, mas será que se eu pensar em propor esses objetivos do início do ano, eu não posso limitar esse estudante? É uma proposta.
esses objetivos podem ser modificados à medida que eu vou vivendo cotidianamente com esse estudante. Eu posso ampliar esses objetivos, eu posso reduzir esses objetivos, mas eu só vou saber se eu posso ampliar ou reduzir se eu já tiver um objetivo proposto, né? Aonde chegar com esse estudante. Como foi feito o processo de acessibilidade. Hoje nós buscamos falar muito mais de acessibilidade do que de adaptação, porque ao longo dos anos se criou a ideia que adaptar, de alguma forma, seria esvaziar o conteúdo, esvaziar as formas avaliativas. Então, nós pensamos na palavra acessibilizar. O que seria isso? Dar condições daquele estudante ser avaliado na sua forma aprendente de acordo com aquilo que ele consegue fazer e dentro da sua própria singularidade. Então, eu dou acesso ao currículo da melhor forma ou da forma mais estratégica como esse estudante consegue acessar esses saberes. Outras coisas importantes. Quais são os parâmetros de referência para eu avaliar esse estudante? Se eu não tenho os objetivos, automaticamente eu não tenho os parâmetros avaliativos. Então, ter o objetivo automaticamente vai lançar a luz, pelo menos, para eu iniciar o processo de pensar quais instrumentos avaliativos esse estudante poderá inicialmente começar. E a partir que esse estudante vai vivenciando esse processo, essas formas podem sofrer modificações. Como se deu a relação entre o profissional de apoio escolar, quer seja ele mediador, cuidador, bilíngue, brailista, enfim, e os professores regentes, né? Essa parceria, esse movimento se deu de forma harmônica. Esse profissional teve acesso de forma um pouco antecipada a esse currículo, a esses materiais. Foi possível realizar de forma colaborativa a construção de materiais acessíveis? Como ocorreu o processo de mediação? Esse estudante foi assíduo, ele deu um bom feedback para esses profissionais? E quanto à assiduidade desse estudante? Nós precisamos compreender que, sendo o aluno típico ou atípico, as regras para a promoção escolar são idênticas. Portanto, esse estudante precisa ter frequência, esse estudante precisa alcançar os objetivos propostos, ainda de forma básica alcançá-los. Portanto, pensar na assiduidade desse estudante é também compreender o que se passa na vida desse estudante. Vamos pensar num estudante que faz terapia. E aí esse estudante eventualmente precisa se afastar um período da escola para realizar essas terapias. Essa é uma informação. O que a escola faz a respeito disso? A escola prepara um caderno de atividades para que esse estudante não perca o contato total com a unidade escolar até ele retornar para a escola. Esse estudante tem a documentação que lhe dá base para esse afastamento? Ou esse estudante ele se ausenta muito por ficar muitas vezes adoecido? Se sim, quais estratégias foram criadas pela unidade para que esse estudante não perca o vínculo com a unidade? Eu trago agora alguns elementos de rastreio que podem auxiliar vocês nesse momento em que eu estou lá no espaço escolar e que pode me auxiliar no momento da escolha de quais informações eu trago para dentro do relatório. Primeiro ponto, atenção e concentração. Como que esse estudante consegue vir para mim de uma forma mais atenta? Ele prefere, por exemplo, quando eu faço letra cursiva, letra bastão, quando eu utilizo gravuras, quando eu utilizo livros, quando eu trago imagens, quando eu me utilizo de filmes, pequenos vídeos? Como que eu consigo trazer a atenção desse estudante para mim? E aqui um ponto importante, professores. Às vezes, pequenos ajustes na prática pedagógica pode aumentar tanto o nível de atenção quanto o nível de concentração. Por exemplo, a cor da caneta que nós utilizamos no quadro, a distância entre linhas. Às vezes o professor está acostumado a escrever e deixar um espaço muito pequeno entre uma linha e outra. Talvez, às vezes, ampliar essa distância pode trazer um conforto maior para esse estudante.
Por vezes, esse estudante tem a facilidade de compreender letras em formato bastão. Então, pode ser produzido um texto impresso para esse estudante, utilizando a letra bastão, para que ele tenha facilidade na leitura. O que é importante? Compreender como eu tenho a atenção desse estudante e como eu mantenho a atenção desse estudante. Quanto tempo esse estudante se mantém concentrado? Quanto tempo ele se mantém no foco de uma determinada atividade? Porque se eu sei, por exemplo, que esse estudante tem um foco, uma atenção, eu trago a atenção dele de forma muito fácil, mas a concentração desse estudante se perde muito facilmente e eu já percebo que esse estudante mantém-se concentrado por 5, 10 minutos, eu preciso pensar quais as estratégias que eu vou aplicar para que eu traga novamente esse estudante para a concentração. Outra informação importante, o conhecimento matemático. Né? Esse estudante tem habilidade de trabalhar com materiais concretos, ele já trabalha com ideias mais abstratas, ele precisa de instrumentos para lidar com esse processo da alfabetização matemática. Essas informações precisam estar aqui no relatório. Quanto à socialização, como esse estudante ele convive com outros, com seus pares, qual é a relação dele com o professor, com o adulto, com o coordenador, qual é a relação dele no momento do lanche. Essas informações são importantes porque elas podem nos dar condições de enxergar possibilidades que talvez, se nós não fizermos o registro, podem passar despercebidas na prática pedagógica. Quanto à linguagem, esse estudante é verbal, ele é não verbal, ele consegue comunicar-se por meio de desenhos, ele consegue comunicar-se por meio de comunicação alternativa. Então, essas informações precisam também estar dispostas. Quanto à memória, esse estudante tem uma memória de curto prazo, médio prazo, de longo prazo. Essas informações são muito importantes, inclusive, se eu trabalho, por exemplo, com trabalhos para casa, e eu tenho um estudante que tem um nível baixo de memória, de memorização dos conteúdos em sala de aula, eu posso pensar atividades para casa que ele vai realizar durante a semana até que eu retorne na próxima aula. Ou seja, o estudante acabou de verificar aquele conteúdo que eu trabalhei numa semana anterior, por exemplo, e ele ficou realizando de forma parcelada durante a semana. Quando ele chega novamente aqui na minha aula, aquela informação não se perdeu por completo. Então, tem aí uma estratégia que eu posso utilizar. Quanto à escrita, esse estudante mantém as margens, esse estudante utiliza as linhas, ele duplica letras, ele omite fonemas, enfim, como que ele organiza a questão escrita? E quanto à leitura, ele consegue ler pequenos textos mais longos, ele consegue ler informações em tirias, em gibis, em imagens. Como que se dá a leitura desse estudante? Essas informações são muito preciosas para o processo de aprendizagem e acompanhamento dos estudantes. Eu tenho aqui agora algumas ideias para a composição textual, né, deste relatório. Vamos lá. Primeiro, não há necessidade de repetir no texto as informações que já constam lá no cabeçalho. Então lá eu já tenho o nome do estudante, a série, o turno, a escola, nome do professor, do mediador, do bilíngue, braillista, enfim, do profissional que auxilia esse estudante. Então não há necessidade dessas informações retornarem no texto, a não ser que seja uma informação muito importante e que eu preciso trazer de volta essa informação. Caso contrário, elas já estão lá no cabeçalho, não precisa retornar com elas para o texto. Outra coisa importante, organize as ideias por temas. Nós vimos ali as ideias de rastreio. Então, se eu vou falar sobre linguagem, eu falo tudo sobre a linguagem desse estudante. Se eu vou falar sobre memória, eu vou falar tudo que eu tenho que falar sobre memória. Se eu vou falar sobre a parte de socialização, eu trago tudo de socialização sobre esse estudante. Então, eu vou organizando por meio de tópicos, porque se eventualmente, lá no meio do segundo bimestre, eu tenho uma dúvida
eu posso retornar naquele relatório e eu não preciso fazer leitura de toda a extensão do relatório. Eu posso voltar naquela informação que eu necessito naquele momento. Então, ela vai estar mais acessível, inclusive, para quem precisa acessar esta informação. Informe situações que tenham sido aferidas, avaliadas e que possam ser comprovadas. Isso aqui é muito importante. Eu não posso colocar num relatório uma informação que eu não tenho comprovação. Exemplo, se eu digo que esse estudante se comunica bem por meio de comunicação alternativa, quais registros eu fiz da aplicação da comunicação alternativa? O estudante nunca fez uma avaliação utilizando a comunicação alternativa, ele não se comunica com os colegas por meio de comunicação alternativa. E como é que eu trago uma informação para o relatório que essa comunicação alternativa é muito importante? Informações que eu não consegui acompanhar, que eu não tenho registro, elas não podem estar aqui no relatório. Por que nós colocamos essa informação como muito importante? Porque os relatórios podem, por exemplo, ser solicitados pelo Ministério Público, pelos conselhos municipais que garantem o direito desses estudantes. E se eventualmente eu tenho uma informação no relatório e que eu não tenho a comprovação, fica muito complicado. Então, esse ponto aqui é muito sensível. Por isso a importância de nós, ao falarmos sobre a avaliação, termos as avaliações desses estudantes. Exemplo, se eu faço uma avaliação oral, se o estudante não tem ainda desenvolvido a capacidade escrita e leitora, eu preciso ter o registro da avaliação oral. No dia tal, o estudante esteve presente com seu mediador, foi lido um texto solicitando que o estudante desse as seguintes informações de forma oral, e ali as perguntas que foram utilizadas por esse profissional. E aí esse documento fica lá arquivado. Caso haja necessidade da verificação desse instrumento, eu tenho instrumento. Utilize a norma formal da língua portuguesa. Pode parecer uma informação inoportuna, mas acreditem, nós temos muitos registros em relatórios de palavras que não devem ser utilizadas no texto formal. É muito importante a gente compreender que estes textos vão acompanhar toda a vida educacional desses estudantes e vão transitar entre diversas unidades escolares e também em diversas esferas distintas. Portanto, a norma, as palavras, o vocabulário que eu utilizo para a construção deste relatório precisa ser escolhido com muito cuidado, com muito critério. Considerar a etapa de matrícula desse estudante. Por que nós colocamos essas informações? Por vezes, nós conseguimos detectar nos relatórios que são solicitados dos estudantes competências e habilidades que não são compatíveis com a idade, série desse estudante. Então, a gente precisa ter esta capacidade técnica, e aí que é inerente à nossa própria ação pedagógica enquanto professores, de compreender para esta idade, para esta série, o que é que o currículo pede, quais são os conhecimentos básicos, o que esse estudante precisa me apresentar. Então, ter esse conhecimento é importantíssimo. Eu trago isso, inclusive, para que a gente tenha condições de lembrar que o currículo básico precisa ser compatível com aquilo indicado pela BNCC, quer seja nos campos e direitos de educação, quer seja nas linguagens, nos campos de linguagens. Então, precisa ter essa confluência entre o que o estudante, o que está sendo solicitado para o estudante e o que realmente o estudante precisa apresentar. Considere também as informações centrais ou importantes para a compreensão do processo de aprendizagem do estudante. Porque quando a gente vivencia o processo no cotidiano da escola, a gente termina trazendo para dentro do relatório um universo de informações. Nós precisamos retornar essas informações e verificar quais dessas informações realmente são centrais e necessárias nesse relatório. Lembre-se que o relatório é um documento oficial que irá compor o histórico escolar do estudante por toda a sua trajetória. E vale a pena lembrar que
Assim que o relatório está pronto, ele precisa ter uma cópia na pasta do estudante, lá na secretaria, uma cópia na pasta do estudante, lá na sala de recursos multifuncionais, quando existir, e a família também pode ter acesso a qualquer momento a este relatório, bem como os conselhos, o Ministério Público, enfim, é um documento público. Se esses órgãos solicitam acesso a esse instrumento, ele precisa ser dado. Trazemos algumas ideias de palavras que podem ser modificadas. Tá? Esse conjunto de informações foram retiradas de alguns relatórios que foram analisados pela Coordenadoria de Educação Especial. Elaborei rotina estruturada. Nós já falamos primeira pessoa ou terceira pessoa. Elaborou-se rotina estruturada ou elaboramos rotina estruturada. Após as atividades já estarem elaboradas, solicitei à mãe do estudante, a gente também troca. Após as atividades estarem elaboradas, solicitou-se a ou solicitamos a. Novamente a questão do tempo verbal. Observei que o estudante ainda não sabe ler. Observou-se que. Observamos que. Então, essas informações precisam estar durante todo o processo do texto. E aí nós precisamos atentar que, por muitas vezes, eu começo com o tempo verbal no início da estrutura do texto e, à medida que o relatório vai acontecendo, esses tempos verbais se modificam. Então, a gente precisa também ter esse cuidado na elaboração do texto. Nós temos algumas ideias. Ao invés disso, utilize isso. O estudante não sabe. Né? Nós aprendemos que todo mundo sabe alguma coisa em algum nível. Portanto, nós podemos utilizar. O estudante ainda não adquiriu os conceitos. Ele está em fase de aprendizado. Ainda não consegue realizar. Porque nós não saberemos até onde o estudante pode ir. Né? O que nos cabe fazer da melhor forma possível e acessível para que esse estudante alcance a melhor versão que ele pode. Né? Não tem limites. Apresenta dificuldades de autorregulação, pois, e aí eu vou colocar a informação sobre a qual esse estudante apresenta dificuldade de autorregulação. Ele é nervoso, ainda não desenvolveu habilidades para o convívio no ambiente escolar. E aí eu justifico porque ele ainda não apresenta essas habilidades. E, inclusive, eu posso, na sequência, colocar quais foram as estratégias criadas pela unidade de ensino para ir de encontro a essa necessidade do estudante. Tem o costume de roubar. Olha que coisa. Apresenta a atitude de pegar os pertences de seus pares sem consentimento. Até porque roubar é uma atitude lógica. Nós temos inúmeras práticas de estudantes que se apropriam de borracha, lápis, caneta, mas eles não fazem isso pela intenção de furtar, mas porque eles ainda não têm desenvolvida essa capacidade da regulação social. Portanto, ele ainda não tem esse processo desenvolvido. É agressivo. Novamente, uma palavra que a gente precisa tomar muito cuidado, porque a questão de ser agressivo tem colocado como pano de fundo uma intencionalidade. E nós sabemos que diversos estudantes, quando apresentam momentos de desregulação, eles apresentam comportamentos disruptivos porque eles não conseguem organizar o seu comportamento de uma outra forma. Portanto, nós podemos colocar: demonstra agressividade em situações de conflito, ou usa meios físicos para alcançar o que deseja, ou apresenta comportamentos disruptivos. São situações possíveis para a gente falar sobre questões de agressividade. É bagunceiro, é relaxado, né? Ainda não desenvolveu hábitos próprios de higiene, ou de autocuidado, ou de cuidado com seus pertences, né? A gente precisa compreender que a educação escolar, ela também compreende outros vieses que fazem parte da vida do estudante. Não sabe nada, né? Ainda não conseguiu adquirir noções básicas de tal coisa, entretanto, foi desenvolvido tais práticas para que o estudante possa ter conhecimento de limites ou de autocuidado, enfim, de acordo com a necessidade desse estudante.
mas necessita desenvolver ainda de forma mais aprofundada tais áreas, né? Vamos continuar com outras informações. É largado da família, né? A gente encontrou essa informação no relatório. Então, o que a gente pode dizer a respeito disso? Lembra como nós falamos anteriormente que nós não podemos afirmar nada que nós não tenhamos já comprovação? Então, nós podemos dizer, aparenta ser desassistido pela família ou encontra-se em vulnerabilidade familiar. Então, essas informações trazem a informação de forma qualificada. É desobediente, né? Não costuma aceitar e responder às solicitações, ou ainda apresenta dificuldades em cumprir as regras, né? É distraído, né? Apresenta dificuldades em manter concentração compartilhada, por exemplo. É apático, ainda não demonstra interesse em participar das atividades propostas, né? E aí o que é importante, vou trazer uma outra observação. Às vezes, é possível inferir que um determinado estudante não demonstra interesse nas atividades, mas nós precisamos pensar que, será que esta atividade é compatível com o nível de maturidade, da necessidade desse estudante? Então, nós precisamos também pensar que talvez o conjunto de necessidades que não são alcançadas ou propostas para esses estudantes podem também ter um caráter da forma como eu apresento essas atividades. Então, o processo de avaliar e acompanhar esses estudantes precisa ser necessariamente um processo de autoavaliação e de autoacompanhamento das nossas práticas pedagógicas. É mentiroso. Uma outra opção. Costuma utilizar inverdades para justificar seus atos ou relatar atitudes dos colegas. É fofoqueiro. Costuma criar intrigas a partir de informações de seus pares. É chiclete. É tão afetuoso em demonstrar seu carinho que ultrapassa os limites individuais dos seus pares, né? Ou ele ainda não consegue compreender a individualidade dos seus colegas. É sonso, fingido e dissimulado, né? Em situações de conflito, coloca-se como espectador, mesmo quando está clara a sua participação. Então, é uma outra forma de trazer estas informações. É preguiçoso, né? Ainda não realiza as tarefas, ou apresenta certo desânimo ao realizar determinados tipos de atividade. Porém, logo que parte para as brincadeiras, outras atividades, demonstra interesse, né? Aí a gente também tem um outro ponto importante, que é a questão lúdica, né? A gente precisa entender que a ludicidade, ela compõe o processo de aprendizagem dos estudantes. Então, a gente também, volto a dizer, precisamos verificar se na organização das nossas práticas existe o componente lúdico nesse processo. É mimado, aparenta desejar atenções diferenciadas para si, solicitando que sejam feitas todas as suas vontades. É deprimido, isolado, antissocial, né? Como é que eu posso dizer isso? Ele evita contato e diálogo com os colegas e professores, preferindo permanecer sozinho, ou ainda não desenvolveu hábitos e atitudes próprias do convívio social, ou apresenta ainda limitações nas interações com seus pares. É tagarela, costuma falar mais do que o necessário, ou não respeita o momento em que o grupo necessita de silêncio, ou ainda não consegue se regular e esperar a sua vez para manifestar suas observações. Tem boca suja, utiliza-se de palavras pouco cordiais para repelir ou afrontar. Possui distúrbios de comportamento. Isso aqui é muito complicado porque perceber ou diagnosticar transtornos ou distúrbios não são componentes da prática pedagógica dos profissionais da educação. Portanto, é um local que a gente não está ali para a gente inferir ou fazer julgamento. Mas eu posso dizer que apresenta comportamento atípico para a sua faixa etária e para o convívio em grupo. E aí é importante, tais como, porque se eu não digo quais são esses comportamentos atípicos, eu não tenho como prever uma ação para
trazer uma regulação para esse estudante ou para diminuir a frequência desses comportamentos. É egoísta. Eu posso dizer que ele ainda não sabe dividir o espaço ou os materiais de forma coletiva. E para finalizar, eu trago essa frase de Rubem Alves que ele diz: as palavras só têm sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor. Aprendemos as palavras para melhorar os olhos. Portanto, essas informações aqui, elas só farão sentido se cada um de nós, ao observarmos esses pontos que nós, enquanto coordenadoria de educação especial, trazemos para vocês, e elas não reorientarem os meus olhos, a minha prática dentro da escola, a minha intenção. Portanto, eu espero que, de alguma forma, essas informações possam complementar as atividades já realizadas por vocês nas unidades escolares, e nós nos colocamos, enquanto Coordenadoria de Educação Especial, enquanto Secretaria Municipal de Educação, à disposição dos professores da rede, dos profissionais da educação especial, das famílias, dos responsáveis por esse estudante. Então, qualquer necessidade, a CEMED está aqui na Avenida Altamira, então podem fazer uma visita à coordenadoria, à secretaria, nós teremos uma satisfação de recebê-los para tirar dúvidas ou também, com certeza, para aprender com a prática cotidiana de vocês na escola. Um grande abraço, um bom trabalho a todos.